que a gente pensa. O efeito disso é, por exemplo, eu estudei muito a igreja na China. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, 10 milhões de chineses vão parar para orar. 10 milhões de chineses. Eu não sei se 10 milhões de brasileiros vão parar para orar por causa do governo e para que a igreja avance hoje. Mas 10 milhões, isso é um número oficial. O Dr. Don Lynch ministrou algo, nós vamos liberar esse material já para vocês. E ele conta sobre isso. Por quê? Porque a igreja lá é perseguida. 1830, eu vou arredondar os números aqui, 1830 alguma coisa, templos foram invadidos esse ano. Então, primeiro, é templo pra caramba, pensando em China, que não pode ter templo cristão. Então, foram muitos invadidos. Todo ano, mais ou menos 2.000, 2.400, entre 2.000 e 2.400 cristãos são assassinados por perseguição religiosa. Esse ano foram 4.400, 2020. Então, eu estou dizendo assim, a coisa está começando a querer apertar. É nesse momento que Deus entra com o favor dele. Enquanto está tudo mais ou menos, morreu um missionário lá num país que se opõe ao cristianismo, a coisa vai passando, a gente mesmo não se move. Então, o que eu sinto? Chegou o tempo da igreja não ser omissa, e para não ser omissa, para ela se posicionar, ela precisa entender o papel dela e quem é Deus. Então, essa semana é a semana da Páscoa. É uma semana em que a morte vai passar por cima, mas ela não toca os seus. Mas não é só isso que acontece. Nesse tempo em que a morte passa e ela não toca os filhos de Deus, o povo é liberto. Então, eu declaro sobre sua vida liberdade, libertação de áreas que você não tem conseguido ser liberto. Do pecado, de doenças. Coloca aí o que você quiser, inclusive no chat. Eu quero ser liberto dessa área, seja da falência, seja de medo. Esse é o tempo da libertação. Só que nós, como temos estudado nas outras reuniões, eu preciso trazer isso à luz. Eu preciso, inclusive, declarar essas coisas. Se você não tem ainda muito relacionamento com essa questão da oração, dos efeitos e das normas da oração, estuda um pouco, assiste um pouco as pregações que a gente disponibilizou no YouTube, que vão te ajudar muito. Inclusive, tem uma série sobre oração. Se você assistiu, assista de novo. Esse é um tempo de nós nos tornarmos especialistas, aqueles que vão ajudar, que serão trombeta, que serão voz de Deus aqui na Terra. Então, eu digo para você, as trevas têm se levantado para cair. Tenha certeza disso. Não é para você cair. Eu sei que às vezes a gente cai, a gente erra, mas não é isso que as trevas vão provocar. São elas que vão cair. Então, eu queria te propor e pedir para o meu assessor aqui, super especial, Gideão. Tudo bem aí, Gide? Então, bom dia aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Nossa, aí. Tem um eco aqui. Tem o assessor, a assessora do assessor, vocês viram, né? Ela vai fazer... Ela vai preparando o café aqui para mim. Olha que delícia. Que beleza, hein? Muito bom. Queria que a gente lesse Êxodo 12, e até ter uma leitura um pouquinho mais longa. Tem alguém aí que gosta de ler? Eu já estou sem óculos aqui, já vai ser difícil. Me ajuda aí. Quem pode ler até o versículo 13, pelo menos. Êxodo 12, do 1 ao 13. Eu vou ler, tá, Marcelo? Se você está aí no Instagram e não ouvir bem, manda fala para mim aqui que eu vou tentar chegar você mais perto aqui do fone, do microfone, do alto-falante, para você ouvir melhor. E se você não ouvir essa leitura, abre sua Bíblia aí, Êxodo 12, nós vamos ler do 1 ao 13. Isso é profético. Hoje nós vamos sair daqui com libertação. Você vai ser liberto de áreas que você não tem conseguido, talvez, por décadas. E amanhã nós vamos falar sobre cura plena. E você, inclusive, vai ser capacitado para curar pessoas, porque foi isso que Jesus te comissionou.
Ele falou assim, curai os enfermos. Eu até bato nisso, o pessoal mais tradicional fica bravo comigo, que ele disse, não, você tem que orar, pedir para Deus curar. Não, ele falou assim, vai lá e cura os enfermos. E foi isso que Pedro fez na porta do templo. Ele não falou assim, vou pedir para Jesus te curar. Ele falou, não, em nome de Jesus, porque eu estou representando Jesus aqui, e você, quando ora, ora em nome de Jesus, ora como representante de Jesus. Então, ele falou assim, levanta e anda. E é assim que a gente vai operar. É o tempo de maiores milagres, de maior libertação, onde o povo vai sair, o povo que não está maduro, o povo que não está conectado com Deus, vai pegar esse movimento de saída e vai fazer parte da grande comissão dos últimos dias, dentro dessa maior colheita que já existiu. Porque é fácil, a maioria das pessoas fala assim, nossa, está nos últimos tempos mesmo, está acabando, tá? Querido, em parte está, tá? Tem algumas coisas que vão acabar mesmo, por exemplo, as trevas e o mal vão acabar. Só que antes disso tem a grande colheita, o grande comissionamento. E o Senhor falou assim, ore para que vos envie trabalhadores. E eu estou falando com trabalhadores aqui. Amém? Então, vamos lá, Gide. Quem quiser comentar, manda no chat aí. Isa, você ajuda no chat também? Obrigado. Vamos Vamos lá, lá galera. então, pessoal. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa leitura, obrigado pela tua palavra que é viva e obrigado pela libertação que o Senhor nos disponibiliza hoje. Que cada coração, cada mente seja liberto agora, porque o Senhor já nos libertou. Mas agora nós quebramos toda a cadeia. Eu declaro quebrada agora toda a cadeia da mente, depressão, acusação, pecados antigos, alianças feitas erradas, relações hereditárias que têm afetado cada um aqui, em nome de Jesus. Que nós não sejamos presos por mentiras ou acordos feitos por gerações passadas nas nossas famílias. Seja quebrado isso agora. Seja liberto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Gide. Lê o 13 de novo, por favor. A gente vai começar atrás para frente. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. A praga de destruição não os atingirá. A gente está diante dessa situação, por isso que eu quis começar de trás para frente. Diante de uma praga. E ele está falando que algo não
que algo nos protege da praga, que protegia esse povo. Às vezes a gente lê o Velho Testamento como algo muito histórico, e é mesmo, e a gente elimina tudo que está ensinando lá. Tudo que a gente aprende no Novo Testamento, ele tem que concordar com o Velho Testamento. Tem gente que pensa que tem que quebrar e começar uma coisa nova. Não, ele tem que concordar, porque o Velho Testamento aponta para o Novo. Ou o Velho Testamento é o fundamento que vai revelar o que está sendo falado no Novo. Então, no verso 13, o Gideão leu que o que nos protege da praga é um elemento só. O que é? O sangue. O sangue. É só o sangue que te elimina. O sangue precisa operar na minha vida hoje. O sangue precisa operar em cada área. Sabe a área que a praga está afetando a minha vida? Talvez, inclusive, eu trouxe isso porque isso me incomodou de repente. Deve ser algo profético na sua vida. Por questões hereditárias. Você vai aplicar o sangue nisso, mas não é algo místico, é algo legal. O sangue é o pagamento de uma dívida. Então, isso já foi uma dívida que já foi para a justiça, chegou na justiça, foi condenado, você foi executado, te tomaram tudo, inclusive sua vida. Você está escravo porque você devia. Agora, alguém veio e pagou essa dívida. Então, a função do sangue é te libertar da escravidão. Então, eu estou te convidando hoje para experimentar isso, experimentar a liberdade em qualquer área da sua vida. E esse texto é uma das bases para a gente experimentar o que o sangue o que o sangue nos oferece no Novo Testamento, o que o sangue nos oferece em 2021. Em 2021, o sangue opera, só que ele opera em nível mais alto do que esse sangue operou aqui. Então, no capítulo 12, a gente vê que Deus dá orientação de como chegar até o efeito do sangue. Então, a Páscoa não é nada mais, quase que eu digo isso, mas é uma estrutura para que eu chegue até o sangue. Havia um abismo entre eu e o sangue. Havia uma distância. Então, a Páscoa eu preciso entender que é um caminho para eu alcançar a libertação de todas as áreas da minha vida. Então, ela começa ensinando que eu preciso primeiro pegar um cordeiro no 10º dia. Esse cordeiro deve ter o quê? 1 ano. E aí você pode se perguntar, mas por que o cordeiro de 1 ano? Por que não é um cordeiro mais maduro? Por que esse cordeiro não poderia ser um cordeiro mais velho, que eu já iria abater? Por que não é um cordeiro que tem uma mancha ou que não vai ser vendido? Um cordeiro cego, um cordeiro manco, porque a gente já vai matar mesmo. Por que eu preciso pegar um cordeiro de 1 ano? Tem toda uma história envolvida aí, inclusive de valor. Qual é o valor que esse cordeiro tem para mim? E ele diz assim, no 10º dia do 1º mês, nós estamos no 1º mês profético. É o ano, o tempo que começa o ano novo para Deus. O ano para Deus é diferente. Ele começa em 2 momentos, agora e no Rosh Hashanah. Essa comemoração é mais importante, inclusive, do que o Rosh Hashanah, que é o ano novo político. Então, agora a gente está começando um tempo novo. E quando eu começo um tempo novo, por exemplo, praticamente todo mundo, quando começa um ano novo, veste roupa branca, vai para a praia, pula 7 ondas, faz aquele rolo todo lá. É por quê? Porque já há uma necessidade, já há uma crença em nós de que existem começos. Por que eu creio nisso? Porque Deus colocou isso em mim. Porque Ele diz que tudo tem começo e fim. Toda estação tem começo e fim. Todo dia tem começo e fim. Toda praga, todo problema, toda crise tem fim. Todo inverno tem fim, todo verão tem fim. Então, nós estamos passando por um período de dificuldade, de luta, como sempre houve sobre a Terra, mas tem fim. E dependendo de como eu me preparar agora e acessar a bênção do Senhor, eu saio do lado de lá muito bem. Por exemplo, se a próxima estação for de chuva, eu preciso estar preparado com as sementes já. Eu preciso me preparar, eu preciso preparar o solo, eu preciso preparar o meu celeiro, eu preciso preparar onde eu vou pôr essas sementes. Como é que você está se preparando para a próxima estação? Porque a crise vai acabar. Deus não fala que a terra vai acabar, ele fala que a crise vai acabar. Ele fala que as trevas vão acabar.
Ele fala de condenação do mal, não da sua condenação, porque você foi resgatado. Então, ele pega um cordeiro, ele fala assim, pega um cordeiro de 1 ano, ou novinho, coloca ele na sua casa, e aí os seus filhos vão começar a relacionar com esse cordeiro. O dia inteiro, imagina, igual um animalzinho de estimação, porque ele vai ficar dias com vocês. E aí seus filhos vão querer alimentar, seus filhos vão querer brincar, seus filhos vão querer cuidar, você vai cuidar muito bem dele, porque ele faz parte de uma ceia, de um tempo que você vai investir nesse propósito de reconectar com Deus. No 15º dia, você já olhou se ele tem mancha, concorda? Que você já pôs ele no colo, você já mexeu nele, você olhou atrás da orelha, então você já sabe que ele não tem mancha. Você já sabe que ele não tem cicatriz. Você já sabe que ele não tem defeito. Ele enxerga bem, ele ouve bem, ele come bem, ele funciona tudo bem. E aí, no 15º dia, você vai matar o cordeiro. Então, depois de você criar um relacionamento, você leva ele ao sacrifício. Amém? Estamos aí? Estamos aí? Dá um tchauzinho aí, se vocês estão aí. Aí, outra coisa interessante. O cordeiro deve ser morto, e se ele for muito, o que é para fazer? É para você chamar os seus vizinhos. E aí você chama o vizinho para comer junto com você, para dividir o cordeiro. O que isso nos aponta? Jesus não é pequeno para você, nem pequeno para o seu problema. Ele é grande. De verdade, você vai precisar dividir Jesus com outra pessoa. De tanto que o efeito da vida dele na gente é grande. O efeito de Jesus é muito superior a qualquer pandemia. Mas eu preciso chegar a esse ponto, de experimentar o cordeiro e de ter que trazer outras pessoas. Jesus ia alimentar as pessoas, ele falava assim, quantos tem aí? Ah, tem 5.000. Beleza, faz o seguinte, pega aí uma lancheira de uma criança, ou então tá tudo bloqueado, não tem delivery, né? Então pega a lancheira da criança. Era mais ou menos o que a gente está fazendo hoje. E divide aí com a galera. E ele só abençoa e os discípulos saem multiplicando. Amém, discípulos? E aí, quando eles saem multiplicando, no final sobram 12 cestos. O problema é que a bênção de Jesus que chega para a gente, quando a gente aceita isso, quando a gente põe o cordeiro dentro da nossa casa, de verdade, ela é tão abundante que ela vai nos ajudar a ser generoso, apesar da gente não ser generoso normalmente, da gente ser cuidadoso, criterioso, ter medo de faltar. Ele está falando assim, eu sou um cordeiro que sobra, vai sobrar, não vai só resolver seu problema. Os seus vizinhos vão ser afetados por causa disso. A empresa que você trabalha, a sua empresa, a escola que você estuda, vão ser afetados, porque o que eu ofereço para vocês é muito. Quando o pescador sai para pescar, e Jesus tá ali, o que acontece é que eles pegam tantos peixes, que eles precisam chamar outros barcos para poder pôr os peixes, porque não cabe. Eu tomaria isso rápido para mim se eu fosse você. Eu tomo isso sobre minha família, eu tomo isso sobre a minha empresa, eu tomo isso sobre meus negócios, porque isso é algo profético. Quando uma palavra é liberada, há poder e a manifestação da glória do Senhor. Não é o Marcelo, o pastor, o padre, ou sei lá quem falou. Eu estou falando assim, a palavra de Deus mostra que Jesus é abundante, que não há falta de nada. A Páscoa é isso, é um tempo de eu retomar essa posição, de estar debaixo da sombra do Onipotente ali, debaixo das asas dele, protegido e sobrando, sobejando as coisas. Outra coisa que a gente esquece é que esse sangue derramado é um preço pago altíssimo, como eu falei agora há pouco. O preço é muito alto. Foi muito difícil derramar esse sangue, não foi simples. Porém, para receber sangue não há dificuldade nenhuma. É grátis. São duas coisas diferentes. Quando pagou foi muito alto, mas hoje você tem acesso ao sangue de forma simples. Eu sei que muita liturgia, muita teologia, muita filosofia foi criada em cima dessa história da minha salvação,
E eu queria que você renovasse sua salvação agora, declarando para o Senhor que você recebe Ele como seu Senhor. Se você nunca fez isso, faça agora. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Aquele preço foi pago caro, mas hoje eu tenho livre acesso gratuitamente. Eu simplesmente acesso esse sangue. Quer uma prova disso? Existia um ladrão. O ladrão estava na cruz. Qual foi o sacrifício que ele fez? Quanta liturgia ele cumpriu? Quanto trabalho ele teve? Quanto ele teve que pagar? Quanto ele teve que ter de oração, de sacrifício, de oferta, seja do que for. Ele não teve que fazer nada. Ele só falou assim, lembra-te de mim. Essa frase reconheceu Jesus. E se você confessou agora, como eu te sugeri que fizesse, ele já te pôs de novo debaixo do sangue. E nenhuma praga vai te afetar. Porque esse é um tempo de Páscoa. Foi profético a igreja ser liberada. Não foi porque a gente precisava de mais um culto, não foi. Foi profético. Chegou um tempo que Deus queria que o povo dele se unisse e movesse as coisas na terra. A gente fez isso no Just. Chegou uma hora, nós falamos assim, hoje nós vamos romper. Coisas vão acontecer. Então, a primeira coisa que nós atacamos foi a mentira. A mentira sobre a Páscoa. A mentira sobre a morte. A morte perdeu. A morte não venceu. A morte foi vencida. Paulo zomba dela. Cadê teu arguilhão? Então, a gente identificou nesse domingo que o pecado é que sustenta a morte. Quem sustenta a morte é o pecado. Então, eu preciso destruir a operação do pecado na minha vida. E eu destruo pelo sangue. A partir daí, eu mudo meu comportamento. Então, o cordeiro era um cordeiro para a casa inteira. Você não precisa de mais liturgia, você não precisa de mais ações na sua vida. Deus é generoso. Acredite, ele é abundante também. No verso 5, vai falar sobre sem mácula. Esse cordeiro era sem mácula. Quando Jesus passou na mão dos perseguidores lá, do Império Romano, da cúpula dos sacerdotes, ali eles analisaram se havia alguma mácula em Jesus. E eu vou te dizer o que aconteceu. Eles não acharam uma única mácula. Não havia uma única mancha em Jesus. Jesus passou dentro da casa dos pecadores ali, tudo que um homem não deve passar. Examinaram ele de todas as formas, fizeram todas as perguntas para ele, confrontaram ele de todas as maneiras, tentaram ele de todas as maneiras, fizeram de tudo para ele desistir. Chicotearam ele, castigaram ele, machucaram ele. Existem estudos que falam sobre essa questão desse momento de açoite, de tortura de Jesus. Cada vez que eu estudo, descubro uma coisa mais profunda e mais doída. Mas o que mais me dói é saber que todo pecado e todas as doenças foram lançadas sobre ele. Todas. Se a doença que você está dizendo que é sua não é sua, ele já levou embora. Foi lançada sobre ele. Todos os cânceres, todas as AIDS, todas as diabetes, todos... vai pensando aí em qualquer doença que tenha te afetado. Câncer de próstata, câncer de mama, depressão, todas as doenças, junta todas estavam nele. E por que isso aconteceu? Porque ele sabia que ele não poderia ser preso, que ele poderia levar todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, tudo de uma vez só, e ele levou isso. E ele nesse dia que o sangue dele foi derramado, tudo isso foi pago e ele levou embora. Agora, esse tempo que eu passo com o cordeiro antes me ajuda a entender ele. Passe mais tempo com o cordeiro, amém? Outra coisa, no verso 6 vai falar sobre que era tarde, né? Na hora que ele vai morrer, e à tarde era a hora de passar o sangue na porta. Nós sabemos que Jesus, ele entra nessa fase final às 3 da tarde. Às 3 da tarde
eu não quero falar muito hoje, porque eu quero falar mais isso amanhã, sobre esse momento cataclísmico que acontece na Terra na hora da morte dele. Mas às 3 da tarde eles vinham e passavam sangue na casa. Então existe um momento certinho, sabe assim, das coisas acontecer. E esse é o momento. Nós estamos na estação de entrar debaixo do sangue dele. Nós estamos na estação de receber a bênção dele. Nós estamos na estação de ser curado. Nós estamos na estação de confrontar as trevas, e as trevas que estão operando no governo, as trevas que estão operando nas escolas, as trevas que estão operando na saúde, as trevas que estão operando na arte, elas precisam ruir. Então, nós estamos na hora de colocar sangue nas coisas. Agora, se na escola do seu filho, ou na empresa que você trabalha, você não manifestar o sangue lá, com certeza que ele pode ser condenado. Pode ser levado, pode ser levado à morte. O que mais que a gente leu lá? Esse umbral lá, essa madeira, passado o sangue, ela vai apontar para a cruz, onde o sangue foi derramado. Então, se eles foram protegidos lá com o sangue de um animal, muito mais eu sou protegido agora com esse sangue derramado sobre esse madeiro. Muito mais eu sou afetado. E o mundo precisa experimentar isso. Só que para o mundo experimentar, eu preciso fazer algo. Eu preciso, primeiro, decidir se eu quero cordeiro na minha casa. Segundo, eu preciso cuidar desse cordeiro. Terceiro, eu preciso derramar o sangue desse cordeiro na minha casa. Quarto, eu preciso assar ele. E aí começa a ficar complicado, porque agora é um processo de fogo dentro da minha casa. Eu preciso começar a queimar as coisas que não são bem-vindas mais. As coisas que não fazem parte dessa carne do cordeiro para que eu me alimente. Eu preciso queimar, passar pelo fogo os meus negócios. E o que tem que sobrar na minha carreira, nos meus negócios? Só o que é puro. Porque quando o ouro passa pelo fogo, o que sobra é o ouro puro. Chegou o tempo da gente santificar as nossas coisas. E santificar não é pôr a mão e falar, eu santifico místico, não. Aí depende de atitude, depende de assar, de processo mesmo. E aí vai começar a cair gente aqui na reunião e vai desistir agora. Não desiste, não. Porque essa é a sua parte. O mundo vai ser afetado quando você decidir não corromper mais áreas da sua vida. Quando você começa... Porque essa carne que eu vou comer, ela está livre de toda bactéria, ela é pura. E ela vai ser assada. Porque a gente está acostumado a comer sashimi, carne crua ali. Essa refeição é diferente. Essa não é uma refeição do prazer, da gordura e do sangue que a gente come num churrasco. É a carne seca, sem sangue, sem gordura. O pão não tem fermento, não tem tempero, não tem nada. As ervas são amargas. Então, chegou uma hora agora, eu recebi tudo de graça, que para eu provar disso tudo, eu preciso tirar tudo que é impuro. E não se engane, gente. De Deus não se zomba, não tenta enganar Deus, não tenta se enganar. Nunca houve na Terra um tempo de uma massa de gente, de uma grande população, que vai se santificar como essa geração. Nunca, eu estou declarando isso, tenho certeza, na história, um número tão grande de pessoas se santificou de uma vez só. E o bom é o seguinte, quanto mais gente, mais fácil é. Porque o que a gente vai consumir é santo. Os ambientes que a gente vai frequentar são santos. Então, escolha os ambientes e as pessoas que você se relaciona. Se o seu relacionamento, namoro conjugal ou amasiado, tem algo errado, corrija hoje. Corrija nesse momento e comece a confessar o seu pecado para ele. Começa a passar o fogo. Deixa queimar. Deixa que ele vai te dar graça, ele vai te dar favor, ele vai te ajudar. Mude de atitude. Eu não estou falando para você expor ninguém, estou falando mude de atitude. Declare agora, você está com o microfone fechado aí, pai, eu confesso esse pecado. Eu confesso que eu sei que o Senhor está falando no seu coração. Porque é assim que ele age comigo, com você, com todo mundo. Toda hora ele aponta algo que precisa melhorar. Porque
não podemos ter mancha. Jesus, eu vejo a igreja orando, Jesus vai vir, está acabando o tempo, Jesus não vai vir, gente, isso é mentira. Jesus vem quando a igreja está pronta, sem ruga, sem mancha, sem marca. Ele está esperando a gente tomar essa atitude. Jesus não vem porque a gente está com problema. Ele já veio resolver o problema. O que ele vem agora é para o casamento. Ele vem para a noiva dele. E o Espírito, junto com a noiva, vão falar, vem Jesus, a gente está pronto. Então é um tempo de concerto a Páscoa. E ele carrega... Deixa eu dizer algo para você. Se você mudar a sua atitude na área que Deus está te falando, pessoas que você espera que mudem de atitude vão mudar. Coisas que você tem orado para pessoas mudar de atitude, talvez no seu casamento, talvez na sua relação com seus filhos, talvez na sua empresa, não sei. As pessoas vão mudar. Por que as pessoas vão mudar? Porque elas vão entrar debaixo de uma atmosfera que você estabeleceu de paz e santidade. Então, tem muita gente que vai procurar, pelo amor de Deus, façam isso. Eu não estou diminuindo. A ciência, que é o psicólogo, eu já fiz terapia, eu amo isso é lindo e maravilhoso, tá? Mas não é sobre isso que eu estou dizendo agora. Isso não resolve questões de decisão espiritual. Isso remedia áreas da minha vida e até cura sentimentos. Mas eu estou falando de decisões. Pessoas que nós não temos conseguido nos relacionar, elas vão ser afetadas a partir do momento que eu queimo áreas da minha vida que não fazem parte do Cordeiro. Eu vou dizer como isso funciona. Naquele dia, os egípcios já tinham passado por 9 pragas. Fala comigo, egípcio é povo burro? Não, eles são muito inteligentes. Imagine que a gente já tenha passado por 9 pandemias aqui. Na nossa geração, esses 6 meses aqui, a gente passa por 9 pandemias diferentes. Doença disso, doença daquilo, doença daquilo. A gente vai adotar certos comportamentos diferentes? Claro que vai lavar as mãos, vai ter distanciamento, vai fazer tudo que é necessário. Naturalmente a gente vai fazer. Então, os egípcios já tinham visto 9 pragas. Vocês acham mesmo que eles não estavam acreditando que a coisa estava pegando? Lógico que estava. E aí, muitos egípcios entraram nas casas dos hebreus. E como é que chama? Os primogênitos deles estavam nas casas dos hebreus. O que você acha que aconteceu? Todos foram protegidos. Todos que estavam debaixo do sangue, pessoas que você não acredita que vão acessar Jesus dentro da sua família, vão mudar. Mas quem muda primeiro é você. Eu normalmente recebo recado, fulano precisa mudar, ciclana não muda, e tal, minha filha, meu marido, é você que precisa ser profundo no Senhor. É você que precisa pôr essa carne para queimar. Queimar tudo que está nela. Gente, hoje eu estou falando muito, hein? Eu estou terminando aí, passar para vocês. Eu só quero dizer que no Salmo 105, depois me ajuda a achar qual que é o versículo lá, não existia nenhuma pessoa que fraquejasse. Então, quando esse povo vai sair do Egito, ninguém fraquejou. E, para mim, além do favor e da graça, o ambiente gera isso. Não fraquejar. Não fraquejar. Nós não vamos fraquejar agora. É o tempo de saída, é o tempo de libertação para a gente. Ninguém vai ficar enfermo se eu estiver debaixo desse sangue. E eu vou te dizer uma coisa, que é a palavra da Páscoa. E mesmo que você morra, você vai viver. É essa declaração que eu quero te dar hoje. Depende da sua decisão, o poder que vai ser manifesto na sua vida. O cordeiro vai sobrar, as coisas vão sobrar na sua vida, a saúde vai ser plena, a sua proteção vai acontecer, pessoas vão se aproximar e ser abençoadas por causa de você, gente vai se converter e mudar de comportamento. Tudo isso eu declaro na sua vida, mas você precisa tomar essa decisão. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na sua casa. Nós estamos que os homens de Deus, os mais maduros têm falado, um tempo profético, como não existiu desde Jesus para cá. Nós estamos na estação mais profética, nós estamos no país mais profético, nós estamos no celeiro do Evangelho. Não tem lugar que o Evangelho cresça no mundo igual no Brasil.
Não existe com poder, manifestação de poder, tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma última guerra aqui para tomada de território e o mundo vai ser afetado. Eu estava assistindo com a Gra, a Bethel, essa semana, que é uma das igrejas referências no mundo. É sensacional o que esse povo faz. E, de repente, eles começam a cantar a música do Alessandro Vilas Boas, né? O nome dele, Alessandro Vilas Boas. Começa a cantar a música do Alessandro. Eu estou falando, gente, se fosse num mundo pop normal, é a mesma coisa do Michael Jackson estar cantando uma música daqui de um cantor brasileiro. O impacto é absurdo. Por quê? Porque foi profetizado que um som sairia do Brasil. Um movimento sairia do Brasil e o mundo seria afetado. Deixa eu te falar, só vai sair do Brasil um som em movimento se a gente manifestar isso. Não vai sair porque o Bolsonaro decidiu. Não vai. Porque a autoridade não foi dada para o governo político, a autoridade foi dada para a igreja. Para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, restaurar cidades assoladas, ser chamado de carvalho de justiça, fazer com que a glória do Senhor encha a terra, como as águas cobrem o mar. E é isso que eu declaro na sua vida hoje, um novo começo, um tempo de restauração e começo, mas é um tempo de decisão. Eu quero te dar aí alguns segundos para você tomar suas decisões. E na sequência, quem quiser comentar e participar e contribuir, fica à vontade, está aberto. Em nome de Jesus, eu declaro agora que nós renovamos a nossa aliança nessa Páscoa contigo, Senhor. Essa é uma semana importantíssima, que um tempo novo começou e nós nos posicionamos para o que é novo. Nós sabemos que o Senhor, quando nos alimenta, faz sobrar. Quando o Senhor nos traz recurso financeiro, faz sobrar. Faz pagar todas as nossas dívidas, faz pagar comprar todas as coisas que são necessárias. Faz, Pai, quando nosso coração está em Ti, com que sobre para os outros. E nós queremos ter essa experiência, sobrar, poder contribuir com cestas básicas, contribuir com recurso financeiro, contribuir com coisas materiais, contribuir com bênção, com cura, com sinais, com maravilhas, com tudo aquilo que o Senhor colocou no Teu povo. Nós reconhecemos que toda a autoridade no céu e na terra foi te dada. A Covid não tem autoridade sobre a minha casa. A Covid não tem autoridade sobre a casa dos teus filhos. O sangue foi derramado e nós repreendemos a ação delas. Nós oramos por aquelas pessoas que têm sido entubadas, têm sido ameaçadas e sua mente não tem deixado o sangue operar na vida delas. Que a mentira da televisão, dos noticiários que fazem para vender, Senhor, fazem para enganar, seja finalizada. Nós declaramos que essa mentira acabe e que essa doença seja curada e extinta de toda a terra. Nós assumimos a nossa posição de levar o evangelho, Pai, até os confins da terra, que saia do Brasil como foi profetizado, mas que nós não façamos isso na nossa carne, mas no sangue que foi derramado, e que nós queimemos essa carne hoje, Pai. Nós queimemos o pecado, que nós tomamos a decisão, Senhor, de abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar a corrupção, abandonar o adultério, abandonar, Senhor, as coisas que têm alimentado a morte. Ó morte, hoje você perde, hoje você perde, não tem poder na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Me ajuda aí. Amém. Preciso tomar um café. Amém. 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 Amém, gente que está aí no Instagram. O do meu celular acabou a bateria. Não aguentou. Amém. Comenta aí para mim o que é isso para vocês, o que é Páscoa, o que você recebe dessa palavra. O que você está levando daqui? Marcelo, mais uma vez. É o seguinte, gente. Eu tô sinceramente, eu tô assustado aqui, mas pelo bom sentido. Depois do meu tempo com o Senhor agora de manhã, quando eu saí do meu quarto de oração, Deus me deu uma palavra, uma única palavra,
que foi tudo que o Marcelo disse aqui, mas ela, em uma palavra. Deus falou assim para mim, sair, sair. Eu não entendia por quê que Deus estava dizendo aquela palavra para mim, mas me veio à mente muitas situações em que nós temos que sair, como o povo saiu do Egito. Situações emocionais, situações materiais, inclusive, decisões erradas que nós estamos agora presos nelas, e essa prisão está fazendo a gente tomar o caminho da nossa cabeça, daquilo que a gente acha que é o certo, mas não é o certo para o Senhor. Decisões, como o Marcelo falou, de relacionamentos, e essa palavra veio claramente para mim. Sair. Eu não sei de onde que você tem que sair hoje, você que está aqui com a gente, mas eu tenho certeza que Deus já falou, mostrou para você do que é que você tem que sair hoje, que está talvez atrapalhando que você veja mais de Deus na sua vida. Eu não sei o que é, mas Deus me deu essa palavra, falou sair, sair. Eu sabia que eu ia ter que falar isso aqui, Marcelo, mas tudo que você trouxe, que o Espírito Santo de Deus mostrou para você através de mais uma vez sobre a passagem da Páscoa, eu achei hoje ainda mais tremendo do que na semana passada, e mais coisas que Deus trouxe ao meu coração agora. Quando Israel estava sendo restaurada pelo profeta Esdras e depois por Neemias, a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros, houve os adversários que vieram afrontá-los e ameaçá-los para que eles parassem a obra. Então, talvez essa questão que está prendendo pessoas aqui, ou alguém que está ouvindo agora, seja justamente isso, o inimigo falando na sua mente, não, mas você não faça isso, e está te mostrando um lado errado e mentiroso, e que você não está conseguindo perceber. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor está mostrando para você claramente o que é. Assim como veio Sambalate, inimigo de Neemias, inimigo do povo de Israel, assim como veio lá autoridades que achavam que Esdras não deveria reconstruir o templo, fizeram decretos para mostrar para o rei, e eles tiveram que parar a obra. Então, talvez essas situações estão te pressionando a não querer sair de onde você está. E nós sabemos que a Páscoa foi exatamente a celebração da saída do povo do Egito, da prisão, do tempo de escravidão. Mas como Deus é maravilhoso, mesmo na saída, como o pastor Marcelo disse agora, ele diz aqui em Salmo 105:37, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, não havia em suas tribos quem fraquejasse. Então, não tenha medo, que o Senhor te fortaleça e você saia dessa situação, porque eu creio que é o Senhor que está te dando essa palavra. Amém? Amém. Obrigado, Gide. Tremendo. Eu creio nisso. Nós estamos no tempo da saída, gente. E amanhã a gente fala um pouco mais sobre a saída, e inclusive quais são os efeitos dessa saída em todas as áreas. Vamos ver se é isso que Deus nos dá para amanhã mesmo, tá? Mas essa é a semana da Páscoa. Não deixe de aproveitar isso, esse novo começo. Coisas tremendas o Senhor tem feito aqui. Acho que essas colocações do Egito foram muito importantes, então esteja atento. Tome as decisões que precisam ser tomadas essa semana. De preferência, comece a tomar hoje. Comece a organizar a sua vida da maneira que tem que ser organizada. Põe esse cordeiro para assar. Não tenha dó da carne, não. Ponha ela para queimar. Amém, gente? Quer dar mais oportunidade? A gente tem ainda uns 10 minutos. Obrigado, pessoal que está aí no Instagram. Vocês estão ouvindo bem nos comentários aqui? Filipão, olha, muita gente. Fabiana, Brenda. Deus abençoe vocês, viu? Fala aí, gente. Fala aí, gente. O que mais? O que você está levando daqui? Fala, senão eu falo. Oi, Mar. Boa noite. Bom dia. Fala, Ju. Bom dia. Eu vejo que tudo isso, né, que você falou é muito sério, né? E muitas vezes a gente não leva de uma forma normal, né? A gente vai levando a nossa vida e não leva tão a sério, né? Isso. Acho que
acaba se tornando algo normal, mas na hora que a gente para mesmo e começa a pensar e analisar tudo isso, a gente vê que é muito sério, né? Então, acho que acredito que Deus, ele todo momento na história, ele tenta de qualquer forma trazer o povo de volta para ele, né? Então, todo momento, todas as grandes coisas que aconteceram exatamente para a pessoa parar e falar, não, o negócio é sério, né? Então, acho que esse é o momento, né, exatamente disso, da gente parar e olhar para tudo que está acontecendo e tudo que ele já fez e falar, não, né, é sério, né? Que a gente tem que alinhar algumas coisas, parar e ver, né, que esse movimento que Deus está fazendo e exatamente consertar algumas coisas. Amém, Ju. Tempo de decisão, eu creio nisso. A coisa é séria, mas é muito boa. E aí eu queria que você levasse aquela exemplo que eu trouxe, fixado no seu dia. Simplesmente você só precisa fazer uma oração. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Com isso, o ladrão da cruz alcançou o paraíso. Você quer alcançar o paraíso, quer alcançar a plenitude? Fala isso para ele. E deixa ele agir na sua vida. Toma as decisões que você tem que tomar. Amém. Mais uma pessoa, vai lá, para a gente encerrar. Eu, Marcelo. Fala aí. Pegando o gancho aí que o Ju falou, de ser sério, eu nunca senti tanta responsabilidade de ser brasileira como eu estou me sentindo agora. E em Isaías 32, que eu estou estudando Isaías, e parece que Isaías está muito, assim, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Em 32, versículo 16, diz assim: a retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. Quando eu li esse versículo, mas me veio na hora a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil, porque a retidão governará no deserto, me veio a bandeira de Israel, e a justiça no campo fértil, me veio o Brasil. Então, assim, e aí fala assim, essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. O meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Amém. Então, é isso que eu tenho sentido dessa responsabilidade de ser brasileira, de que os olhos do mundo estão olhando para a gente, e dessa ligação com Israel, com o deserto, né? Que a retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. Sensacional, Adri. Eu concordo que essa é uma palavra profética para a gente. Recebam isso como um aviso profético, como um chamamento, um chamado profético, uma trombeta. Às vezes a gente fica esperando soar da trombeta como um barulho, mas na verdade a trombeta é a voz que tem nos alcançado. E eu creio que esse versículo, essa colocação que a Adriana trouxe agora, é profética, é de Deus. E eu sei que nós estamos aprendendo coisas ainda e assumindo, mas as coisas vão acontecer muito rápidas. Eu ouvi assim, sabe, no meu espírito agora, mas eu caio muito, eu caio, eu não consigo. Deixa eu te falar. Quem vai cair são as trevas. Ele levantou para cair, não foi você. Todas as suas quedas, Jesus caiu naquela caminhada dele. Os estudiosos dizem que ele deve ter caído muitas vezes por causa do tipo de ferimento nas costas dele. E ele devia levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, para representar cada queda que você teve, que eu tive. As nossas quedas acabam aqui. Tudo que nós, todo momento que nós caímos, ele já nos levantou. E esse é um tempo para que essa terra fértil floresça e alimente o mundo. Nós estamos vivendo o tempo de José no Brasil. Vamos organizar, administrar bem, e todo mal vai se levantar contra isso, para cair. Vocês vão ter a chance de ver o diabo cair como um raio cai desce do céu. Todo dia. A mentira sendo desmascarada todo dia. O povo brasileiro, em massa,
Já não acredito na maioria das mentiras. Converso com a maioria das pessoas. Não fica pensando no noticiário. Ouve o que as pessoas estão sentindo no coração. Esse é o tempo que o Brasil se levanta. É uma nação, e nós não somos melhores, nada disso, não. É porque Deus escolheu que aqui seria um celeiro, como aconteceu no tempo do Egito. Então, receba isso, a sua casa é um celeiro também. Amém, queridos? Se amanhã a gente está junto de novo, obrigado pela sua participação. Vai ser mais um plantão do Just, para a gente não estar sozinho. Nós não vamos parar, em hipótese nenhuma. O diabo vai nos parar. Algumas pessoas têm me impressionado, não, vocês precisam parar, diminuir, não sei o quê. Nós não vamos. Se eu não fizer isso pelo Senhor Jesus, pelo que Ele nos deu de chamamento, eu vou fazer pelos nossos irmãos que morreram, que entregaram suas vidas, que foram para o Coliseu, que foram perseguidos na China, que foram perseguidos no Oriente Médio, que foram mortos, destruídos por animais, queimados, como viraram lamparina durante a noite nas cidades. Pelo menos por eles eu vou fazer, porque esse é um tempo de tomada de território, de governo sobre a terra, e eu não vou entregar. O Senhor me fortalece e Ele fortalece você. E a esperança seja restaurada, que a motivação seja aumentada e que você levante cada dia entendendo, eu tenho um papel importante nesse apocalipse que nós entramos, nessa retomada de território. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. A mensagem queria falar? Não. Tá bom. Obrigado, gente. Até amanhã. Deus abençoe. Se você tiver algum motivo de oração, coloca aqui e a gente vai orar por você aí, tá? Bom dia. Tá bom, então, Marcelo. Bom dia para todos Bom aí. dia, Um bom beijo. dia, Francisco. Bom dia, Ricardão. Jaqueline, Nilton, Álvaro, Priscila. dia, Deus abençoe aí, Badi Bom Bacite, dia. viu? Tudo isso vale para Bom dia, Badi obrigado, Bacite. beijo. Laísa, pastor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Soninha. Isaías está dormindo ainda. Olha aqui, Isaías. Isaías, Tá que nem olha. Aí, Bom dia, tá pessoal com aí a do cabelinho. Instagram. Deus abençoe Olha o vocês. detalhe, Deus Isaías. abençoe. Olha o detalhe, Ô, Isaías. Gideão, eu quero esse café aí, porque tava muito bom no domingo. Fabiana, Filipão, saudade de você, cara. Deus te abençoe. Said, Como é que tá o Ai, que herdeiro? maldade. Isso, judia mesmo, Gideão. Vai judiando. Amém. Felipe Bessa. Eu vou aí, caminho é grande, cabe bastante. A Deus abençoe Renata. vocês, viu? Eu tenho o endereço da sua casa, viu, Gideão? Eu vou até aí. Pode vir, Said, pode vir. Eu sei disso. Dia de vitória, gente. Dia de Dia de vitória. Amém. Com Deus. Tá. Tá. Em Ribeirão Preto.